Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando com a Jay, o seu novo podcast. Aqui a gente vai falar sobre tudo o que vocês quiserem. Oi, pessoal, depois de muito tempo eu estou de volta. Eu sei que eu estou muito tempo sem gravar nenhum episódio de podcast, deixei vocês na mão, me desculpem por isso, mas eu pretendo agora fazer tudo direitinho. Nesse tempo aconteceu tantas coisas. Eu finalmente consegui sair do meu emprego. Vocês sabem que eu já estava muito saturada no meu emprego. Eu sei que não tá fácil, né? A gente sabe que tá difícil com essa época de pandemia. Muitas pessoas desempregadas, mas para mim já não estava fazendo bem. Já estava afetando a minha saúde mental. Então, graças a Deus eu consegui. Então agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo. E eu prometo me esforçar para agora fazer novos podcasts para você e finalmente lançar o meu canal. Então, para começar, eu quero falar que esse mês de outubro, como vocês sabem, é o mês do Halloween. Eu quero fazer para vocês alguns casos sobrenaturais, alguns casos de mistério, para ver se vocês vão gostar dessa temática. Então, vamos começar o nosso podcast de hoje. E para o nosso primeiro episódio, eu quis trazer para vocês um caso brasileiro, que é um caso que até hoje intriga algumas pessoas, tem várias histórias, que é sobre o incêndio do edifício Joelma. E eu não sei se vocês conhecem esse caso, eu conheci ele alguns anos atrás, e eu quis começar esse novo esquema com esse episódio, porque é um caso brasileiro, é um caso bastante conhecido, e eu espero que vocês gostem. O edifício Joelma, ele foi inaugurado em 1971. Pela empresa Banco Crefisul de Investimentos. E no dia 1º de fevereiro de 1974, aconteceu o incêndio, às 8h45 da manhã, numa sexta-feira chuvosa. Esse incêndio se iniciou por um curto-circuito de um ar-condicionado no 12º andar. E o que acontece? O incêndio começou nesse curto-circuito. Só que as salas do Joelma, elas eram com divisórias, com muitos móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas, fibra sintética. Então, tudo isso contribuiu para que as chamas se alastrassem muito rápido. Então, assim, após 15 minutos que iniciou o incêndio, era impossível descer as escadas, pois elas eram no centro dos pavimentos, então estava tudo coberto por chamas, fogo, fumaça. O primeiro pedido de salvamento aconteceu às 9h03 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e 2 minutos após, as viaturas dos quartéis próximos ao edifício partiram, em direção ao Joelma para conter o incêndio. Só que era uma sexta-feira, o trânsito de São Paulo não estava muito bom, então eles só conseguiram chegar lá às 9h10. Quando os primeiros carros dos bombeiros chegaram no Joelma, o incêndio já estava muito alastrado e já estava atingindo o 20º andar. Sem ter como deixar o prédio, muitas pessoas ficaram desesperadas, algumas pessoas se jogam do edifício por causa do calor e outras pessoas acabam caindo também porque está muito quente e é um desespero total. E muitas pessoas, o que acontece? Elas tentaram ir para o teto, porque 2 anos antes, do incêndio do Joelma, um prédio também em São Paulo teve um incêndio e as pessoas conseguiram se salvar pelo terraço, porque em cima desse prédio havia um heliporto. Então os helicópteros pousavam e levavam as pessoas mais rápido para fora do edifício, aquelas que precisavam de tratamento. Então ela saía mais rápido, Só que o Joelma, ele não tinha heliporto. Então o que acontece? Os helicópteros não conseguiam descer no terraço. Então, eles só tinham que encostar. Eles tentavam encostar e jogavam aquela escada de
aquela escada, e algumas pessoas conseguiam subir, sair. Só que muitas pessoas acabavam não conseguindo, pelo desespero, por medo, pelo calor, pelas chamas, e foi um caso muito complicado. A equipe de socorro era composta de 1.500 pessoas, entre eles bombeiros, tropa de segurança, a equipe de 5 hospitais, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias de hospitais particulares e públicos, e carros-pipas da prefeitura e alguns também particulares. A área em torno do edifício foi toda isolada pela polícia, pois já havia uma grande multidão assistindo à tragédia. Foi um resgate muito difícil, pois as condições eram extremas. Muitos bombeiros também foram intoxicados pela fumaça e acabaram tendo que ser atendidos por ambulância. Então, além das pessoas que trabalhavam no edifício, muitas pessoas também da equipe de resgate acabaram precisando de atendimento hospitalar. Por volta das 14 horas, o fogo é controlado e às 15, os bombeiros encerram a retirada de sobreviventes. Até às 18 horas, no dia do acidente, 125 dos 179 mortos no incêndio foram retirados do IML. Desses 54 restantes, somente 12 eram identificáveis. O restante estava totalmente carbonizado. Após a conclusão da investigação sobre as causas do incêndio, em julho de 1974, as empresas Crefisur e Termoclima foram responsabilizadas. Ao todo, foram 191 mortos e mais de 300 feridos. Cerca de 30 pessoas ficaram sem identificação, pois estavam com corpos totalmente carbonizados. Até hoje, o incêndio do Joelma é considerado o segundo maior do mundo, ficando atrás somente do World Trade Center. O caso ficou conhecido muito rápido, não só aqui no país, mas também fora dele. E algumas coisas foram lançadas relacionadas ao incêndio. Em 1978 foi lançado um filme norte-americano chamado de Catástrofe, que era um documentário, e nesse documentário relatava várias tragédias mundiais. E entre essas tragédias, a do edifício também foi contada. Em 79 também foi rodado o filme Joelma, 13º Andar. Em 30 de julho de 2005, o Linha Direta da Rede Globo exibiu o quadro Linha Direta Mistério, que o tema é do incêndio do edifício. E em julho de 2008, o Jornal da Record também fez uma reportagem sobre a equipe de salvamento. Após 4 anos interditado para reforma, o edifício foi reaberto e rebatizado, com o nome agora de Edifício Praça da Bandeira. E mesmo depois de reformado, de mudança de nome, há muitos relatos de pessoas que afirmam que o lugar é mal assombrado e que várias almas penadas ainda residem no local. 2 histórias ficaram muito famosas sobre essa questão do lugar ser mal assombrado, e são as 2 histórias mais famosas. Eu vou contar as 2 para vocês. A primeira é o crime do Poço, que aconteceu em 1948, e no local onde é o edifício, nessa época existia uma casa, não tinha edifício ainda, era só uma casa e o terreno. E nessa casa morava um professor de 26 anos, chamado Paulo Camargo, com a sua mãe Benedita e 2 irmãs. As 3 foram assassinadas e Paulo era o principal suspeito, mas ele negou o crime até a sua morte. 2 semanas após o crime, a polícia encontrou os corpos num poço que havia no quintal. Paulo se suicidou no banheiro e além dos 4 moradores da casa, o Paulo, a mãe e as 2 irmãs que morreram na casa, os bombeiros, quando foram remover os corpos, um deles não estava usando proteção adequada. E esse também foi infectado com... Ele morreu de infecção cadavérica.
A outra história também muito famosa, que tem até um livro sobre ela, é a história das 13 almas, né? Que durante o incêndio, 13 pessoas que tentaram escapar pelo elevador ficaram totalmente presas no elevador, pois queimou tudo e elas ficaram totalmente carbonizadas. E sem ter como fazer identificação dos corpos, os 13 foram enterrados lado a lado. E o zelador do cemitério dizia que escutava lamúrias, gritos das covas. Ele começou então a jogar água em cima dessas covas que acalmava esses gritos, essas lamúrias. E muitas pessoas que visitam o cemitério, ainda até hoje, vão lá e jogam água em cima dos túmulos, que é para amenizar a dor desses mortos. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse novo modelo, né? Se vocês gostarem, né, deixem comentários. Não se esqueça pode mandar comentários no meu Twitter e no meu Instagram, que é @conversandocomaj, e também no nosso e-mail, que é o podcast da Jay, @gmail.com. E deixe lá seu feedback para mim saber se vocês gostaram. E em breve teremos novos episódios. Beijinhos, fique com Deus e até a próxima.